Boa tarde, hoje é dia 13 de abril de 2021. Essa é a nossa aula parte 3 da sequência de atividades 4 do oitavo ano do ensino fundamental, anos finais. Estou aqui com o meu oitavo ano da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, da cidade de Guapiara. Estou com duas alunas de maneira ao vivo online, que são as alunas Ana Júlia e Mariane. As alunas estão de maneira online ao vivo através do aplicativo Centro de Mídias do Governo do Estado de São Paulo, que estão de maneira remota devido à pandemia. O material que nós estamos estudando é o Aprender Sempre, volume 1. Material esse fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Se você está acompanhando, essa aula está sendo gravada ao vivo e vai ser postada posteriormente no YouTube para que meus alunos que não estão assistindo possam assistir posteriormente em um momento oportuno. E eu sei que outros alunos também assistem pelo YouTube. Se você não é um meu aluno e assiste pelo YouTube, deixe seu nome e fale também a cidade onde você assiste, para que a gente saiba até onde chegam nossas aulas e também que futuramente a gente possa deixar uma saudação aqui para vocês. Tudo bem? Vamos lá dar continuidade então. A habilidade que estamos estudando nessa sequência de atividades são duas habilidades. A habilidade EF08MA15, construir utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90 graus, 60 graus, 45 graus e 30 graus e polígonos regulares. A habilidade EF08MA16, descrever por escrito e por meio de fluxograma um algoritmo para a construção de um hexágono regular de qualquer área a partir da medida do ângulo central e da utilização de esquadros e compasso, objetos de conhecimento, construções geométricas, ângulos de 90 graus, 60 graus, 45 graus, 30 graus e polígonos regulares. Página 107 da apostila, sequência de atividades 4, aulas 5 e 6, mediatriz e bissetriz, como reconhecê-las. Objetivos da aprendizagem: aplicar conceitos de ponto médio e segmento na construção da mediatriz, compreendendo o seu significado, reconhecer a bissetriz de um ângulo e a semirreta que divide em dois ângulos de mesma medida. Então, esses são os objetivos dessa aprendizagem. Então, na apostila, página 107. Número 1. Com auxílio do professor, construa a mediatriz do segmento da reta AB a seguir utilizando régua e compasso. Então, primeira coisa, vamos ver o que seria a mediatriz. Então, vamos dar início. Na apostila de vocês, nós temos esse desenho já feito, o ponto A e o ponto B, e um segmento que liga o ponto A até o ponto B, né? E aí, você vai pegar um compasso, no caso eu conversei com as minhas alunas, a Ana, a Júlia e a Mariane, antes de começar a aula, né? E elas, nesse momento, não têm o compasso lá com elas, certo? Mas no momento que elas tiverem,
a gente pega um compasso e abre o compasso um pouco mais do que a metade do segmento, né? Ah, professor, tem que ser a metade? Não, abra a mais da metade. Põe a ponta seca no A, certo? Viram aqui, ó, vou fazer um risco aqui. Põe a ponta seca no A e a ponta que tem o grafite você passa da metade. Professor, mas tem uma quantidade que precisa passar da metade? Não. Pode passar um tantão, um tantinho, passa o tanto que achar necessário. Aqui você vai ter que... Tem uns que tem um parafusinho, alguma coisa para apertar. Você deixa bem fixo. Não pode deixar abrir nem fechar depois que fizer o primeiro círculo, tá bom? E aí o que acontece? Você vai fazer um círculo. Pode fazer um semicírculo também. Você poderia fazer isso aqui, ó. Um semicírculo, né? Vocês viram que o meu semicírculo saiu lindo, né? Ah, professor, mas sai torto assim? Não. Quando você usa o compasso, já é justamente para isso, para que saia um círculo ou um semicírculo perfeito. Vou fazer a animação aqui do meu computador, né? Ó, faz um círculo completo ou simplesmente um semicírculo, tá bom? E aí você vai fazer o mesmo do outro lado, com a mesma abertura. Porém, agora eu venho e coloco a ponta seca, né, que seria a ponta que não tem o grafite, no ponto B, e a ponta que tem o grafite para o lado de dentro do segmento. E faço o mesmo círculo, tudo bem? Pronto. E aí você retira o compasso. O que eu posso observar aqui? Que com a mesma abertura, eu achei uma intersecção na parte de cima e uma intersecção na parte de baixo. O que seria uma intersecção? É onde liga, onde encontra as duas circunferências. Professor, e se eu fizesse somente um risquinho aqui em cima e um risquinho aqui embaixo com o compasso? E somente um risquinho aqui embaixo e um risquinho aqui assim? Somente aqui. Daria certo? Daria. Não precisaria fazer a circunferência completa ou fazer a meia circunferência inteira, tá? Você poderia fazer só ali e só aqui, tá bom? Tranquilamente. Não haveria necessidade de fazer o círculo inteiro igual eu fiz na animação, tá bom? Eu só deixei a animação com o círculo inteiro para ficar, sei lá, eu acho mais bonito fazer o círculo inteiro, tá bom? Então, deixando claro, você poderia fazer somente um pedacinho aqui com o compasso e um pedacinho aqui com o compasso. Vou apagar porque ficou muito feio o que eu fiz com os rabiscos ali, tá bom? Isso, Mariane, com a circunferência fica melhor, né? Então, eu achei aqui a intersecção e aqui a intersecção. Aí, você pode pôr, vou apagar o que eu fiz lá, você chama um ponto ali de C e o outro ponto aqui de D, tá bom? Esses dois pontos, eu posso pôr uma régua e traçar uma reta, né? Então, essa reta ligou um ponto ao outro, tá? E essa reta que passou pelo segmento AB gerou um outro ponto, que eu vou chamar ele de M. O que seria esse ponto M? Adivinha? Ele é a minha mediatriz. Bom, o que seria a minha mediatriz? Certo? Tem uma coisa aqui que vai ajudar você a lembrar. Média. Média vem de média. Média, de meio. Então, aqui é justamente o meio do meu segmento. Quando você fizer isso com o compasso, você vai perceber que esse segmento aqui tem o mesmo tamanho que esse segmento. Quer dizer que você achou o meio aqui, tá? Se você não tinha régua com números para poder descobrir, se só tinha um compasso
e alguma coisa reta, né? Vamos supor, uma régua sem numeração, certo? Com o compasso, você acharia o meio certinho aqui, tá? A sua régua não precisaria ter aquela medição de centímetros. Você acharia o meio certinho, se dividiria ao meio. Então, aqui é minha mediatriz, tá bom? Então, nós achamos a mediatriz. Tudo bem? Então, eu vou apagar aqui. Isso aqui seria a traçar a minha, com o auxílio do professor, construa a mediatriz. Tá bom? Vamos lá? Número 2. Com o auxílio do professor, construa a bissetriz do ângulo AOB. Viu que tem um chapeuzinho no O? Repararam que tem um chapeuzinho no O ali? Na apostila de vocês deve ter também. Quer dizer que o ângulo está no O, tá bom? Então, é para eu construir uma bissetriz do ângulo O, que tem os pontos A, B e O. Mas o ângulo está onde? Está no O, tá bom? Quem garante isso? O chapeuzinho aqui, ó. Ah, no desenho também deixa bem claro que o ângulo está aqui, ó. O ângulo está aqui. O que seria uma bissetriz? Seria a divisão desse ângulo ao meio. Ah, professor, é simples. Eu venho aqui com o meu transferidor e descubro quanto que tem e divido ele ao meio. Se ele tiver 60 graus, eu vou dividir ao meio, dá 30 graus. Mas ó, aqui, ó, eu vou utilizar somente régua e compasso. Daí você fala, agora lascou tudo, eu não sei nem a medida dele, como que eu vou dividir ele ao meio? Muito simples. Pega o compasso, meça do tamanho A até o O, certo? Aí você faz uma circunferência completa ali, certo? Viu o que eu fiz ali? Eu pus a ponta seca no O, e fiz uma circunferência onde passou pelo A e pelo B, certo? E aí eu tirei o compasso de lá. Voltei ali, ó, e fiz uma abertura do A até um ponto qualquer aqui no segmento, certo? E o que eu fiz? Então, ó, fiz uma abertura aqui, pus a ponta seca aqui, concordam comigo? Fiz uma abertura até onde ele relaxe aqui no segmento e fiz uma circunferência completa, tudo bem? Com a mesma abertura, pus a ponta seca aqui e fiz a mesma circunferência do outro lado. Viram o que eu fiz? Com a mesma abertura, presta atenção, eu fiz uma abertura, a primeira abertura foi feita do A até aqui, com a mesma abertura, não pode fazer com abertura diferente. Eu pus a ponta seca no B e com a mesma abertura eu fiz uma outra circunferência. Nisso eu achei duas intersecções, ó. Eu achei uma intersecção aqui. Eu achei uma intersecção aqui, tá bom? Então, presta bem atenção. Deixa eu explicar uma coisinha aqui, ó. Quando você não tem o desenho no A e no B, você tem que fazer essa circunferência aqui, ó, primeiro, para ter certeza que o A e o B vão estar no mesmo lugar. Se na apostila de vocês o A e o B não estiverem no mesmo lugar, você tem que fazer isso daqui para poder achar dois pontos da mesma distância que está o O do A, tá? Do O e do A. Agora, se o A e o A até o O, do B até o O tiver a mesma distância, você não precisaria ter esse primeiro risco aqui, tá bom? Então vamos lá, achei as duas intersecções. E aí o que acontece? Eu venho com a régua e traço uma reta
entre essas duas intersecções e tiro a reta. Pronto! Dividi o meu ângulo em 2 graus iguaizinhos, ou seja, construí a minha bissetriz. Transformei ela em 2, bissetriz. Tudo bem? Página 109. 3. Observe o triângulo ABC. A seguir, e responda o que se pede. Olha o triângulo ABC. Quando ele fala ABC, você tem que olhar o ponto A, o ponto tá aqui, ó, ponto B e o ponto C. Tudo bem? Vamos ver o que se pede. A. Qual segmento? Segmento seria as linhas, tá bom? Qual segmento de reta ilustrado no triângulo ABC representa uma bissetriz? Então, de todos esses segmentos, qual deles representa uma bissetriz? Qual deles representa uma bissetriz? Então, vocês podem me responder assim. Vamos supor que você achou que era essa linha aqui, ó, que eu estou desenhando em cima. Vou desenhar, depois eu vou apagar. Presta atenção, Ana Júlia e Mariane. Não tenham vergonha de responder no chat. Eu vou explicar e vou apertar pause na gravação. Eu vou deixar vocês pensarem para responder no chat para mim, tá bom? E aí, depois que vocês responderem, eu volto a gravar. Se vocês acharem que é essa linha aqui, ó, que eu vou riscar em cima, não vai ficar bem em cima porque eu sou ruim para riscar com essa aqui, vocês vão... Como que vocês vão conseguir responder para mim que é essa linha? Se vocês achavam que era essa linha, vocês vão responder assim para mim no chat. AC. Porque eu vou saber que é a linha que liga do A até o C. Ah, se vocês achavam que era essa linha aqui, ó, só até aqui no meio, vocês vão responder AD. Se vocês responderem DA, dá na mesma. AD ou DA, dá na mesma. Tudo bem? Então, eu vou limpar a minha tela aqui. Vou apertar pause e vou esperar vocês responderem no chat. Tudo bem? Voltando aqui, minhas alunas me responderam no chat, tudo bem? Então, a minha aluna Mariane respondeu que qual segmento de reta ilustrada representa uma bissetriz. Como você solucionou, certo? Essa parte eu não vou conseguir perguntar para elas por aqui, mas eu vou explicar como eu fiz e provavelmente elas também fizeram algo parecido, tá? E aqui achamos duas, né? Eu mesmo também achei duas. Então, vamos lá. A Mariane falou para mim do ponto C até o ponto E. E realmente é uma bissetriz. A Ana Júlia achou do ponto B até o ponto E. Também é uma bissetriz, tá? Então vamos explicar primeiro por que da Mariane é uma bissetriz. Primeiro lugar, da Mariane a gente percebeu o seguinte: 5,74 dividido ao meio dá 2,87, ou seja, o ponto D é uma mediatriz, certo? É um meio aqui, mediatriz. Então, aqui é uma mediatriz e formou um ângulo de 90 graus. Então, essa reta aqui está dividindo esse triângulo ao meio. Então, está formando dois triângulos congruentes, idênticos, ou seja, está dividindo esse ângulo ao meio. Aqui é uma bissetriz. Ficou provado que do E até o C é uma bissetriz, porque dividiu esse ângulo ao meio, tá? Então, como você solucionou, provavelmente a Mariane pensou nessa forma. Fica provado
que do E ao C foi dividido ao meio. Respondendo agora o da Ana Júlia. Da Ana Júlia, ela deve ter percebido que 5,74, 5,74, 2,87 com 2,87 dá 5,74. Opa, é um triângulo equilátero. Equilátero é um triângulo, um triângulo regular. O que é um triângulo regular? Ele tem os três lados iguais e também tem os três ângulos internos iguais. Então, todos os ângulos de um triângulo equilátero têm 60 graus. Então, aqui tem 60 graus, aqui tem um triângulo de 60 graus. Se ele tem um triângulo de 60 graus, e aqui está falando que esse segmento foi dividido, esse ângulo de 30 graus, o outro lado tem 30 graus. E se dividir o ângulo ao meio, também é uma bissetriz, né? Então, temos dois segmentos que representam uma bissetriz. É o segmento BE, certo? E o segmento CE, tudo bem? Porém, se você for procurar na apostila do professor, ele só comenta que o BE é um segmento de bissetriz, onde, na minha humilde opinião, o segmento CE também é uma bissetriz, uma vez que ela parte, o ponto D é uma mediatriz, onde divide a parte do lado esquerdo do triângulo ao meio, e por ter um ângulo, uma reta perpendicular aqui que divide o triângulo ao meio também, acaba dividindo o outro ângulo lá, o ângulo C, ao meio. Também torna uma bissetriz. Olhando a resposta então aqui, né? O segmento BE, na minha opinião, o EC também é uma bissetriz, pois trata-se de um triângulo equilátero. E sabe-se que um triângulo equilátero tem três ângulos de 60 graus. Sendo assim, o BE divide o ângulo B em dois ângulos de 30 graus, onde isso acontece também aqui quando o segmento EC passa bem ao meio. Tudo bem? Então, parabéns às minhas duas alunas que acharam dois segmentos. Tudo bem? Então, agora aqui. A3. Observe o exercício 3. Observe o segmento, o triângulo ABC a seguir e responda o que se pede. Classifique os triângulos a seguir presentes nas figuras em relação aos seus lados, em relação aos seus ângulos. Epa! Então, nós vamos ter que falar sobre os seus lados e seus ângulos. Então, vamos lá. O triângulo ABC. Então, vamos analisar aqui. Triângulo ABC. Cadê minha caneta? O A, o B e o C. Em relação aos lados, três lados iguais. Quando eu tenho três lados iguais, ele é equilátero, ele é escaleno ou ele é isósceles? Qual dos três vocês acham que é o correto? Ana Júlia ou Mariane? Pode responder para mim no chat, por favor? Nós fizemos isso na aula anterior, lembra? Três lados iguais. Equilátero, isósceles ou escaleno? Eu vou fazer uma breve revisão com vocês. Equilátero vem de equidade, de igualdade. Escaleno vem de escalada, né? As historinhas que eu inventei, lembra na aula anterior? Equidade,
Equilátero, equidade, né? Então, de igualdade, quando tá todos iguais. Escaleno, quando tem escala, um diferente do outro. E isósceles, quando tem dois lados iguais. Então, nesse caso, ele tem três lados iguais. Igualdade, equidade. Então, esse seria equilátero. E agora ele tem três ângulos. Os três ângulos são de 60 graus. Os três ângulos são menores do que equilátero mesmo, Mariane. E sobre os ângulos, ele tem três ângulos. Ah, tá, você já está respondendo. Ah, agora que eu entendi. A número 1, a primeira você acha que é equilátero, a segunda você acha que é escaleno e a terceira você acha que é isósceles. Beleza, daqui a pouco ainda vamos analisar. Agora, sobre os ângulos. Quando os três ângulos... O primeiro aqui, ó. Ele tem ângulo de 60 graus. Aqui tem os 60 graus, certo? Aqui eu tenho 60 graus. E aqui eu tenho 60 graus. Lembrando, eu tenho os triângulos acutângulo, quando os três ângulos são menores que 90 graus. Eu tenho o triângulo obtusângulo, quando um ângulo dele é maior que 90 graus. E eu tenho o triângulo retângulo, quando um ângulo tem 90 graus. Nesse caso, o triângulo ABC, os três ângulos são de 90 graus. Então vocês acham que é acutângulo, obtusângulo ou retângulo? Não, os três ângulos têm 60 graus na número 1. Na primeira aqui, ó. ABC. Ele tem 60, 60 e 60. Se os três ângulos são menores que 90 graus, então ele é acutângulo. Então lá, ele é equilátero, porque ele tem os três lados iguais. E ele é acutângulo, porque ele tem os três ângulos menores que 90 graus. Agora o triângulo ACD. ACD. Vamos tentar achar o triângulo ACD? ACD. Então ele formou aqui, ó. ACD. Deu para ver que ele tem três lados diferentes. Três lados diferentes. Tanto a Mariane quanto a Ana Júlia acertaram. Ele é um triângulo escaleno. Três lados diferentes. Agora, sobre os ângulos dele. Eu não sei que tamanho que é esse ângulo. Mas ele é um ângulo menor que 90 graus. Esse ângulo também é menor que 90 graus. Agora, aqui eu tenho 90 graus. Do outro lado eu também vou ter 90 graus. Ah, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo, né? Então, esse triângulo ACD, ele é um triângulo escaleno e um triângulo retângulo, né? Então, em relação aos seus lados, ele é um triângulo escaleno. Vocês duas acertaram. Em relação ao seu ângulo, ele é um triângulo retângulo. Agora o triângulo. Vou apagar meus rabiscos. Agora o triângulo. BCE. BCE. Esse triângulo BCE, ele é um triângulo o quê? Bom, pense comigo.
Se isso daqui é uma mediatriz, é uma bissetriz, e essa daqui é a bissetriz também, ela acaba se encontrando bem aqui no meio. Então elas vão ter dois lados iguais. Dá para a gente perceber que ela tem os dois lados iguais, né? E aí a Mariana escreveu que ela era isósceles. Vocês, como tem elas na apostila de vocês, provavelmente vocês têm a possibilidade de medir ela com a régua aí. E como vocês podem medir ela com a régua, e aí vocês vão conseguir chegar à conclusão que ela tem o mesmo lado. E se ela tem dois lados iguais, ela é isósceles mesmo, tá? E sobre os ângulos, ela tem um ângulo pequenininho aqui de 30 graus. Por que eu sei que é 30 graus? Porque ela está fechadinha. Aqui também vai ser 30 graus. E aqui ela vai ter um ângulo grandão. E eu até consigo descobrir qual é o tamanho desse ângulo. Pensa comigo. Se ela tem 30 graus aqui e ela tem 30 graus aqui, ela tem 60 graus. Está faltando quantos para chegar a 180? Ela está faltando 120 graus. Então ela tem 120 graus ali. Então ele é um triângulo obtusângulo, porque ele tem um ângulo maior do que 180 graus. Olha lá a resposta. É um triângulo isósceles e é um triângulo obtusângulo, porque ele tem um triângulo maior que 180 graus. Tranquilo? Então, acabamos a nossa aula por aqui hoje. Gostaria de deixar aqui meus agradecimentos às minhas alunas Ana Júlia e a minha aluna Mariane. Tudo bem? E você que acompanhou nossa aula até aqui pelo YouTube e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor, né? Compartilhe, comente, deixe um like aí. E não esqueça de dizer da onde você é, até onde as nossas aulas estão chegando. Vou parando minha aula por aqui e agora eu vou conversar com as minhas alunas pelo chat. Até mais!